Então beleza, pessoal, vamos para mais uma aula, tá? Essa aula aqui, ó, capacitor com uma chave aberta. Vamos entender, pessoal, esse conceito aí quando a gente fala que o capacitor, depois que ele se carrega, ele se torna uma chave aberta, né? Quem assistiu um dos meus vídeos, né, aquele sobre circuito aberto e circuito fechado, eu mencionei lá, né, que depois que o capacitor se carrega, ele se torna aí uma chave aberta no circuito, tá? Então hoje vamos entender, pessoal, não só na teoria, mas na prática também, tá? Porque é muito importante isso aí para nossas análises aí quando você pegar os esquemas elétricos, beleza? E para você conseguir compreender o defeito no capacitor aí, quando ele estiver com curto ou fuga, tá bom? Hoje não vamos abordar defeito, tá? Mas aqui o nosso objetivo principal é entender isso aqui, ó. Como que ele se comporta aí, depois que ele se torna essa tal chave aberta. Então veja aqui, pessoal, que eu montei um circuito, tá? Vai ser uma aula teórica e prática. Então, veja aqui o que eu coloquei. Vai ser alimentado por uma fonte de 5 volts. Eu vou estar ligando na fonte de bancada. Aí coloquei aqui, ó, o capacitor, insere com resistor, insere com LED. Eu coloquei os valores, pessoal, caso vocês queiram fazer aí, comprar os componentes, né, porque o intuito é esse, pessoal. Independente do professor, né, independente do curso que você tenha feito ou faz, toda aula que você assiste, pessoal, você tem que ir para a bancada e comprovar se aquilo que o professor está falando é verdade. Tá bom? Então aqui não foge disso. Eu vou fazer teórica e já vou fazer a prática também. Tá bom? Aqui vai ficar mais fácil porque eu vou provar na prática. Mas quando não tem lá a prática, independente da aula que você tiver, você tem que ir para a bancada e colocar em prática. Tá bom? Só teoria não ajuda muito, né? Ou às vezes só prática, mas prática sem teoria também não leva a nada. Então você tem que juntar a teoria com a prática, tá? Então veja aqui, ó, que eu tenho um circuito. Ó, o circuitinho é esse aqui. Veja que eu tenho um capacitor. Ele está em série, ó, com resistor. E em série com LED. Ah, mas esse resistor aqui é igual ao da placa? Sim, pessoal, resistor por resistor é o mesmo, não importa se ele está na placa de celular, na placa de TV, PC, notebook, tá? Eu procuro sempre passar a eletrônica geral, né? O que seria a eletrônica geral? Uma eletrônica, pessoal, de uma maneira que você vai entender o capacitor não só na placa do celular, né? Mas você pode expandir aí para outras áreas, tá? Mas o que muda? A única coisa que muda, pessoal, é que você está aprendendo placas de celular, você tem que entender como o celular funciona, tá? Então, da mesma forma, você tem que entender como o notebook funciona, então você tem aí estudos diferentes para ser realizado, mas a eletrônica que você aprende aqui, você vai levar para qualquer lugar, tá? Lá você vai ter que entender como que cada equipamento vai funcionar, sua tensão de trabalho, né? Aqui, ó, a gente usa uma bateria de 4 volts, 4.2 volts, já no notebook uma bateria de 19 volts, então veja que já mudou. A minha fonte de 15 já não trabalha com o notebook, tá entendendo? Então esse é o princípio básico aí, tá? Então, pessoal, eu montei aqui. Vamos primeiro, pessoal, para a aula teórica, daí depois para a prática. Vamos estar injetando 5 volts aqui e vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Tem um gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico aqui é muito importante. Então vou tentar ser o mais simples possível para não ficar nada avançado aí para vocês, tá? Eu sei que tem muito aluno aí iniciante, tá bom? Isso aqui, pessoal, dificilmente vai vir em curso, tá? A minha ideia é o que aqui? Sempre nos meus vídeos, pessoal, mostrar o quanto vocês têm que estudar, tá bom? Às vezes a gente se limita, que nem aqui, você aprende, né? Qualquer curso você aprender que o capacitor ele vai carregar, né? Ele vai armazenar cargas, energia no seu campo elétrico, tá bom? Mas você precisa avançar, como eu falei para vocês. Você precisa entender depois que ele se carrega, como que ele age no circuito, como que ele se comporta. Então, exatamente assim, ele vai se comportar como uma chave aberta, tá? Aí você precisa avançar. O que seria essa chave aberta? Por que essa chave aberta? Por que ele fica assim, chave aberta? Então, é aqui que vai entrar um entendimento aí, beleza? Então, pessoal, note que é o seguinte, ó. Quando eu conectar a fonte, né? Ó, tudo que é ensinado aqui, pessoal, na teoria, né, às vezes você fala assim, eu tive uma aula de 2 horas. Quando eu coloquei lá, o negócio já aconteceu. Exatamente. A prática é assim.
Tá? Você conectou a fonte lá, já aconteceu tudo que você vai aprender aqui. É milissegundos, microsegundos para acontecer. Tá? Mas você precisa entender a teoria aqui, detalhada, tá? Para quando acontecer essa coisa rápida, você já entendeu por que aconteceu. Porque você estudou, tá bom? Você estudou, você entendeu, você sabe o que vai acontecer aqui. Então aqui é o seguinte, pessoal, vou explicar primeiro o circuito. Eu vou ligar esse circuito. Quando eu ligar o circuito, pessoal, esse LED aqui, ó, ele vai acender, tá bom? Mas pera aí, já tem uma controvérsia. Você vai ligar o circuito e o LED vai acender? Sim. Mas o capacitor, depois que se carrega, ele não é uma chave aberta? Sim, só que tem um detalhe aqui. Quando eu aplicar a tensão, esse LED vai acender e vocês vão notar que ele vai apagar. A velocidade que ele vai apagar depende do capacitor, por isso que eu coloquei um capacitor alto aqui, tá? Para vocês verem ele caindo devagar. Então você vai ver que vai apagar devagar, até ficar escuro. Mas aí, então entendi agora, o LED queimou. Não, ele não queimou. Nesse exato momento o capacitor se tornou uma chave aberta. Ou seja, nada mais passa por ele. Tá bom? Então liguei o circuito. Por que esse resistor aqui? Porque todo LED, pessoal, ele trabalha aí com uma tensão de 2 volts, né? Ele precisa de 2 volts. Mas estamos aplicando 5. Tá? Então eu coloquei um resistor aqui. E esse resistor é um limitador de corrente, né? Ele vai provocar uma queda de tensão. Então significa, pessoal, que nesse resistor deve ficar 3 volts. Então vem 5, fica 3 e passa 2? Isso, 2 é exatamente o que o LED precisa. Tá bom? Então dessa forma funciona. Tá? A eletrônica, pessoal, ela é toda... Você pode comprovar sempre na prática, tá? Se você fizer esse circuitinho, você vai comprovar tudo isso que eu estou falando. Mas a aula não é de resistor nem de LED, tá? É sobre o capacitor. Então é isso que vai acontecer, tá? Liguei o circuito. Vai passar corrente. Vai passar para o resistor. Chegando no nosso LED, o que vai acontecer? Vai fazer isso aqui, ó. Ele vai acender. O símbolo do diodo, pessoal, do LED é o mesmo do diodo, né? Porque é da família do diodo. LED, né, significa diodo emissor de luz, tá bom? Então ele vai acender. E ele indica, pessoal, que é no símbolo dele, né? Essa setinha significa que ele vai emitir luz. Então temos o nosso LED aqui. Aí, por um determinado momento, vai acontecer o quê? Vai diminuir o brilho até que ele fica apagado. Ele queimou? Não. Nesse momento, aconteceu isso aqui, ó. Ele é a chave aberta, tá? Então vamos aqui pro gráfico, pessoal, pra gente somar esse conhecimento aí. Tá, então vamos lá. Existe aqui, pessoal, um estudo quando você aplica em capacitor, né? Que você é obrigado a saber, tá? Eu falo obrigado porque você precisa entender a teoria. É chamado de transitório em capacitor. O que é o transitório? O transitório é a relação, né? Ele quer saber aqui como que está a corrente em relação à tensão. Veja que no gráfico aqui, ó, o ponto alto significa que a minha corrente ela é máxima. Quando eu liguei o circuito, a minha corrente é máxima. E a minha tensão é mínima. Então, pessoal, isso aqui, ó, resumindo, quer dizer que a minha corrente ela está adiantada no circuito em relação à tensão. Então primeiro vai vir a corrente, depois a tensão? Sim. Né? Do que o capacitor vai se carregar? Cargas elétricas. Tá? Então ele vai através da corrente elétrica. Tá entendendo? Então liguei o circuito. O meu capacitor, pessoal, como ele vai estar no circuito fechado, então ele na placa de cima ele vai estar se carregando positivamente, cargas positivas, e na placa de baixo, né? Lembra a lei da atração? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então eu vou ter negativo aqui, que é o negativo da fonte, tá? Então tipo assim, ó. Liguei lá, liguei a fonte. Então é isso que acontece, isso. Parte de cima positivo, parte de baixo negativo. Então ele está armazenando cargas elétricas, tá? Então, só que aí acontece uma coisa. Conforme ele vai carregando, pessoal, a corrente ela vai zerando. Por quê? Ele tem que armazenar toda a corrente.
Então aqui, ó, a corrente ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai começar, ó, a cair. No início ela não era máxima, agora ele está se carregando, tá? Nesse momento que ele se carrega, pessoal, o que acontece agora com a tensão? Agora sim, ó, a tensão ela vai subindo. Por quê? Porque quando ele se carrega, pessoal, ele vai criando uma DDP, tá? Uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? Significa que aqui eu vou ter um potencial e aqui outro, tá? Então aqui eu vou ter um potencial maior e aqui um potencial menor, porque até então, se eu tinha a corrente mínima, então eu poderia dizer que eu tinha 0 volts, certo? 0 volts, 0 volts, só que agora ele começou a carregar. Nisso que a corrente vai caindo, né, porque está se carregando, vai criando essa diferença. Então aqui já não tenho 0, vou ter 1 volts, vou ter 2 volts, e aqui 0, é o meu terra, tá bom? Então vai chegar um momento em que o capacitor vai se carregar totalmente. Então com isso a minha corrente ela chega, ó, corrente igual a 0 ampere, tá? E nesse ponto a diferença de potencial chega ao máximo. Máximo de quanto? 5 volts. Então agora sim, aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho 0, positivo, tá? Nesse ponto, pessoal, agora, ó, nesse ponto que a minha corrente ela chegou ao 0 e a minha tensão ao máximo, olha só, eu tenho agora uma chave aberta no circuito. Então, nesse período todo que eu liguei o circuito, tá? Eu liguei o circuito, o capacitor começou a se carregar no começo, pessoal, e isso é muito rápido. Eu posso dizer que o capacitor no começo, quando você ligou o circuito, ele se comportou como um curto. Ele não conseguiu enxergar que era uma corrente contínua, tá? Então, por isso que a corrente passou por ele, passou pelo resistor, chegou no LED e acendeu o LED. Aí, só que ele está se carregando, lembra? Quando ele está se carregando, ele consegue perceber, opa, tem alguma coisa errada. Quando a tensão começa a subir, pessoal, quando, que eu te falei aqui, ó, tá subindo 1 volt, 2 volts, aí ele vai entendendo que é uma corrente contínua. Então, ele apaga de imediato? Não. Depende do valor do capacitor, mas ele vai apagar de imediato? Não. Ele vai ficando mais fraco. Tá? Por quê? Porque a corrente, pessoal, ela vai diminuindo conforme ele está se carregando, né? Até chegar a 0. Chegou a 0, pessoal, ele está totalmente carregado. A corrente se concentra no capacitor, então ele está armazenando toda a energia, pessoal, nas suas placas. Então, a partir desse momento, a minha tensão ela atinge o ponto máximo, que no caso aqui é 5 volts, e ela segura, tá? Ela prende os 5 volts aqui, ó. E você vai lembrar quem assistiu lá o vídeo do circuito aberto, quando você tinha uma chavinha lá, né? Você vem aqui, ó, tem uma chave, tá aberta, a lâmpada tá aqui. Se aqui tá aberto, acende a lâmpada? Não. Não acende a lâmpada. Por quê? A chave está aberta, né? Os elétrons não tem como ficar pulando de um lado para o outro, então toda a atenção se concentra no ponto aberto, tá? Porque minha chave agora ela se tornou a maior resistência do circuito, tendendo ao infinito, tá? Então o capacitor aberto também, pessoal, tende ao infinito, tá bom? Ele é uma chave aberta, então não passa nada. Então a partir desse momento que não passa nada é quando o LED apaga. O LED queimou? Não, só não está passando corrente pelo capacitor. Beleza? Vamos ver isso na prática? Então tem aqui, pessoal, meu circuito, tá? A minha fonte está desligada. Tá? Antes de prosseguir, 5 volts. Tá? Vou desligar ela, vou pôr o positivo no meu capacitor. Espera aí. Eu vou pôr o negativo no LED. Vou apagar a luz e vou acender, pessoal.
Vou ligar o meu, aqui tá meio claro ainda. Deixa eu ver se eu consigo apagar a luz daqui, pessoal. Vou focar. Eu vou fazer uma campainha aqui. Aqui o lugar é claro, pessoal, mas vai dar pra ver o LED acendendo. Deixa eu ver se eu consigo tampar aqui. Tá. Vou tentar aqui, pessoal. Pronto, assim. Eu vou ligar a fonte, tá? Ó, pessoal, acendeu o LED. E agora ele vai... Se apagou, tá bom? Então vamos fazer de novo. Aqui, pessoal, preciso fazer um curto no capacitor, porque ele armazenou as cargas, tá? Aqui, ó. 4 volts, descarregou um pouquinho, mas ele está armazenado. Então, eu preciso fazer um curto. Detalhe aqui, pessoal, que o curto não pode manter direto, tá? As pontas aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Nas duas. Eu vou medir de novo o capacitor, porque tem que estar descarregado para dar certo lá, tá? Ó, zerou. Então eu vou ligar a fonte de novo. Assim, ó, ele acende e apaga. Nesse momento que ele acende, pessoal, a corrente passa, consegue passar pelo capacitor, né? Mas só que enquanto, pessoal, ela está passando pelo capacitor, pelo resistor, chegando no LED, acendendo o LED, né? Ela vai armazenando e a tensão vai subindo, tá? A corrente vai zerando e a corrente vai subindo. Agora é o contrário, né? No começo a corrente é máxima, a tensão é mínima. Aí o que acontece? O capacitor vai se carregando, a corrente vai caindo, vai chegando a zero e a corrente vai crescendo. Quando a tensão alcançar o máximo da fonte, aí não vai ter mais circulação de corrente. O capacitor agora vai estar com uma chave aberta. Chave aberta não passa nada, tá? Não bloqueia. Então toda a tensão fica concentrada no nosso capacitor, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a maneira mais simples e acho que é uma das melhores para você entender como o capacitor é como uma chave aberta no circuito, tá bom? Então aqui você consegue entender, por exemplo, quando você tem lá um capacitor em paralelo, dois, né? Outro, não importa o tanto aí que você tem aqui, ó, aplicou 5 volts ou 4.2 volts e lá vai alimentar um CI. Então, vamos pôr aqui 4.2 volts. Então, a importância de você entender por que ele tem que ser chave aberta no circuito, tá? Porque vai ligar, né? Você liga o circuito, aí a corrente vai vir, carrega o capacitor. Quanto a tensão que ele tem que ficar aqui? 4.2 volts. Aí vai continuar, chega no capacitor, carrega o capacitor. Quanto que ele tem que ficar? 4.2 volts. Ah, beleza. Mas aí, por algum motivo, ó, agora, o que está acontecendo aqui? Ó? Uma pequena resistência interna nele, ó, tá fazendo isso aqui agora. Ó.
Liga o circuito, vai vir corrente aqui, carrega o capacitor, porém, ó, tá acontecendo agora. Tá vazando. Então aqui eu vou ter 4.2 volts? Não, de repente eu vou aqui, dependendo da fuga aí, vou ter 3 volts, tá? Se eu tenho 3 volts aqui, o capacitor daqui vai se carregar com o que vem daqui. Então ele também vai ter 3 volts. Aí vai continuar lá. Aí, dependendo do circuito, ou sei, ou ele vai funcionar mal ou não funciona nada. Tá? Mesmo com essa fuguinha aqui, sim. Tá? Ele precisava, por exemplo, de 4.2 volts. 3 volts é bem abaixo. Não é muito abaixo, mas é abaixo. Ou outra situação, né? Agora, as placas. O capacitor se uniu. Agora ele está agindo como uma, ó, chave fechada no circuito. Ou seja, agora ele é um curto. Então toda a tensão ela vai por terra. Aqui agora apresenta o negativo, 0. Quanto você vai ter aqui? 0. Quanto você vai ter aqui? 0. Tá? Então você vai ter um curto aí na placa. Você mata a tensão da malha, tá bom? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido, tá? Com a aula aí não muito avançada, eu espero. Mas vai ser baseado nesse entendimento aqui, ó. No momento em que a corrente se ligou ao circuito, a corrente é máxima, né? O capacitor vai se carregando, a tensão vai subindo, chega um ponto que a corrente é 0, porque o capacitor já se carregou totalmente, e devido a esse carregamento, né, ele vai criando uma DDP, uma diferença de potencial, onde em si, no positivo vai ficando maior que o menor aqui, que o nosso terra, nosso GND. Atingiu lá a máxima, já era, chave aberta, não passa mais nada, tá? Então esse é o conceito aí. Você viu que eu fiz várias vezes lá, o LED acende, então o LED não queimou, ele apenas, né, não está recebendo corrente. Ele apagou, não está recebendo mais corrente. Então comprova lá no circuitinho que eu fiz para vocês lá, né, que vocês têm aí pode ser um capacitor aqui, ó, com um resistor, 10 volts aqui, qual a tensão aqui? 0 volts. Por quê? Toda a tensão ficou no capacitor, que é uma chave aberta e não passa nada. Tá? Simples assim, pessoal. Agora eu tenho aqui, ó. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 resistores e um capacitor. 10 volts. Qual a tensão que eu vou ter aqui? Qual a tensão que eu vou ter aqui? Qual a tensão que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter 10 volts, 10 volts, 10 volts. Mas eu tenho 3 resistores, não provocou queda de tensão? Não, por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Tem 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor em série com uma chave aberta. Lembra? Chave aberta não há circulação de corrente, corrente é 0. Então, se eu for medir daqui a aqui, 10 volts. Se eu for medir daqui a daqui, 10 volts. Se eu for medir aqui, 10 volts. 10 menos 10, 0 volts nesse resistor. 10 menos 10, 0 volts nesse resistor. 10 nesse ponto com 10 da fonte, 0 volts nesse resistor. Não há queda de circulação, não há queda de tensão no circuito, devido ao capacitor estar no circuito e é uma chave aberta depois de carregar, tá? Então você vai medir todas, você vai contar 10 volts em todos os pontos? Sim. Tá? Ah, mas eu tenho um resistor lá de 50K, 100K, 200K, não importa. O resistor, pessoal, chave aberta, se você entendeu lá o circuitinho, aqui ó, chave aberta tende a uma resistência infinita, tá? É a maior resistência do circuito. Aqui o capacitor se tornou a maior resistência do circuito. Aí se você jogar a regrinha dos resistores, né, que diz que a maior resistência cairá a maior queda, né? Vai receber a maior queda. Então, se o capacitor tende ao infinito, então ele é a maior resistência do circuito, toda a tensão fica nele. Então eu vou ter 0 de queda nesse resistor, 0 de queda nessa, 0 nessa daqui. Beleza, pessoal? Lembrando aí que a gente não estudamos resistor ainda, tá? Mas a gente fala de um, pessoal, acaba puxando outros assuntos aí. Beleza? Então é dessa forma aí que a gente vê o nosso capacitor como chave aberta. Qualquer dúvida, pessoal, só postar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Valeu aí e ótimos estudos para vocês.